Há uma necessidade natural em todo ser humano de pertencer. E nós pertencemos sendo semelhantes, sendo iguais aos nossos. Quando deixo de ser semelhante, igual ao meu grupo, ao meu clã, me sinto não pertencente. Há uma perspectiva sistêmica de repetição de padrões familiares que nasce dessa necessidade de pertencer. E atendemos à necessidade de pertencimento sendo leais, lealdade ao clã, ao grupo, à família. Então, quando você pensa, Hilário, como que foi sair dos negócios da família? Foi a grande primeira ruptura de cordão umbilical. Então, lá estou eu estudando mecânica de manutenção industrial, conheço AutoCAD, me apaixono por informática, tenho início o desenvolvimento dessa visão voltada para a tecnologia, para a informática, né? Eu trabalhava num provedor de internet em Curitiba. Um dia eu estava indo almoçar, estou caminhando lá em Curitiba, na Riachuelo. Tem o Shopping Miller, tem uma praça do Homem Pelado lá em Curitiba, né? Tem uma estátua do Homem Pelado lá, e a loja da família. De repente eu estou me aproximando, tem carros do Exército na frente, carro da Rony, a Rony é o BOP, né? Da Rony. Eu vou me aproximando daquela cena de filme, meu pai grita de longe assim, se tivesse mais um homem aqui, não teria acontecido isso. Meu pai atribui a mim um assalto. E meu pai, na visão de mundo dele, ele associou que aquilo dali, se tivesse mais um homem na loja, não teria acontecido. Ali tem início meu problema com meu pai. Seria você. Ele esperava que eu estivesse lá. Então, meu pai nunca abençoou a minha saída do negócio da família para estudar informática. Quando minha família me viu saindo de tecnologia, eu já tinha 2 empresas na época. Quando meu pai me vê saindo disso, indo para desenvolvimento pessoal, ele surta, né? Ele acha maluco. Quando você não tem resultado, era o maluco da família, a ovelha negra da família, até o momento que eu tive resultado. Mas então olha a coisa legal. Quando você não tem resultado, você é maluco da família. Mas quando você tem resultado, a tua família te respeita. Respeita. O meu pai morreu tem 2 anos. Antes dele morrer, ele pôde ir na nossa casa. Então, quando ele foi na nossa casa, ele chegou assim, fascinado, né? Aí ele olhou meu carro. Era uma X6M na época, uma BMW X6M. Ele olhou assim, ele ficava tirando foto para mandar para as pessoas e todo um orgulho. Aí você volta lá para aquele meu pai, que apontou o dedo e falou, se tivesse mais um homem aqui, isso não teria acontecido. E depois um pai tirando foto e orgulhoso do filho. Mas o que mudou? O que mudou foi que ele viu que o filho estava bem. A compreensão de que nossos pais não é que eles amaldiçoam, não concordam com o nosso caminho, não é isso. Como pai, todo mundo que é pai e mãe me ouvindo vai concordar. Eu quero ver, nós queremos ver que nossos filhos estão bem. Nossos pais sentem que a missão foi cumprida quando eles veem o filho com comida, com casa. Enfim, o filho deu certo na vida. Então, quando ele viu, meu filho deu certo na vida, missão cumprida. Não tinha nada a ver com a terapia, não tinha nada a ver com a informática, tinha a ver com a maneira dele me amar, a maneira dele perceber que eu dei certo na vida. Sejam todos muito bem-vindos ao Profadcast, o podcast para você que quer chegar na sua independência financeira. E aqui nós discutimos as principais estratégias que vão te ajudar a acelerar essa tão sonhada independência financeira. E hoje eu tô aqui com o Hilário Trigo, o cara que faz o amor dar certo. Nossa, nós vamos falar de amor, Renan. E o que tem a ver com dinheiro? Tem tudo a ver e você vai entender por quê. Hilário, um prazerzaço te receber aqui. Seja muito bem-vindo ao Profadcast. Que bom, Renan. Gratidão. Super feliz em contribuir com a tua audiência. Enfim, somar de alguma forma aí. Que massa. Então aqui mais um Papo com Milionário, vamos entender um pouco da trajetória de sucesso do Hilário e vamos hackeando aí essa mente e depois a gente vai entender um pouco o que isso tem a ver com dinheiro e tudo mais, porque ele fala muito sobre constelações familiares também, né? Sim. E vamos começar, né? Como é que vem a tua trajetória de vida? Como é que foi você lá de trás? Teus pais já tinham grana, não tinham grana? Fala um pouquinho pra gente entender. Entendi. Eu nasci numa família, eu sempre comento com os alunos, né? Nós tínhamos na geladeira margarina Doriana e uma garrafa d'água, né? Então, meu pai nasceu em São Paulo, minha mãe também, e se mudaram lá para o Paraná, para Rio Branco do Sul, que é a região metropolitana de Curitiba. E foi uma família que meu pai... como que é o nome quando alguém vem de fora? É o forasteiro, né? Meu pai chegou... Migrante? Ele foi de São Paulo para Rio Branco do Sul,
E lá ele era visto como alguém de fora que veio para construir alguma coisa na cidade, né? Meu pai nunca se sentiu pertencente, né, profundamente ao lugar, né? E ele construiu tudo do zero. Ele foi advogado, né? Estudou, foi advogado e construiu um negócio de venda de armas. Minha família tem o maior negócio de venda de armas do Brasil da minha família. Caramba. E tudo começou com meu pai, armas civis, legais, né? Tudo começou com meu pai saindo do zero absoluto de São Paulo para Paraná, Curitiba, Rio Branco do Sul e construindo algo ali, né? Foi assim que tudo começou. Eu venho de uma família simples, meu pai batalhou muito para construir essa base de negócio familiar. Eu digo que eu comecei a vender com, cara, sei lá 7, 8 anos por aí. Eu vendia doce na escola. Eu era representante de turma, né, de classe. E eu fazia grana para viabilizar a formatura. Então eu comecei a vender ali, com 7, 8 anos por aí, né? Hoje o Hilarinho, nosso filho, eu treino ele desde os 2 em vendas. Desde os 2, né? Então, resumindo, venho de uma família simples, que meu pai, do zero absoluto, construiu a vida toda, né? E aqui, Hilário, eu vou até... Algumas esperadas que você dá, eu vou trazendo esses hacks pra galera pegar. Porque, às vezes, as pessoas, elas escutam uma história e falam assim, nossa, que legal a história dele. Mas aí eu falo, tá, o que você vai aplicar em relação a isso? Nada. Então, aqui o nosso objetivo é realmente pegar esses insights e dar uns highlights, sabe? Entendi. Então, por exemplo, você falou aí que você vendia doce com os 7 anos de idade. Isso. E, às vezes, eu vejo que muitos pais, às vezes, a criança vai querer fazer uma venda, brincar de vender, e os pais, não, para com esse negócio, você tem que estudar, você tem que só... E assim, não incentiva a venda. E você teve já essa mentalidade desde cedo. Você falou que você faz isso com o Hilarinho e seu filho desde os 2 anos, né? Exatamente. Então isso é legal pra caramba. Eu, por exemplo, eu trago muito para minhas filhas, elas pegarem no dinheiro mesmo. R$50, R$100, mexer, porque as pessoas falam que o dinheiro é sujo. É uma crença que a gente enraiza. Só que o dinheiro é sujo? O papel bordado é sujo. Como a nossa mão é suja, como qualquer coisa é suja. Depois que ela brinca, lavou a mão, ok. Não tem isso. Então, a gente acaba trazendo crenças pra gente, pras nossas crianças, porque ela entende que o dinheiro é sujo. E aí, naturalmente, se ela traz isso enraizado, depois ela não quer pegar no dinheiro. Exato. Depois de grande. E parece que não, mas é besteira. Não é. Tá no subconsciente. Sim. Que incrível, cara. Então, maravilha. Pode seguir aí na tua história. Aí lá com 7, 8 anos já vendia doce, era representante de turma, né, de classe, até que eu comecei a fazer excursão pro Beto Carreiro. Você que organizava? Isso. Não. Mas isso eu já tinha, sei lá, 10, 12 anos, alguma coisa assim. E eu fazia excursão pro Beto Carreiro. Fiz umas 5, 6 excursões pro Beto Carreiro, levando a galera da escola, né? Nossa. Para juntar dinheiro pro final do ano pra formatura. Né? Mas nisso aprendi a vender, aprendi a me relacionar, fazia uma grana enorme. Tipo, com 10, 12 anos, o que fazia de dinheiro ali já era muito, né? E olha que interessante. Com 13 anos, quando eu tinha 13 anos, meu pai abriu uma conta para mim e para minha irmã gêmea, Isabel, no Banestado, Banco do Estado do Paraná. Então lembra, meu pai é comerciante, venda de armas, a loja era ao lado do banco, que hoje é o Banco Itaú, né? O Itaú comprou o Banestado. E meu pai tinha influência com o gerente, não era conta conjunta. E não fui emancipado, emancipação acho que é 16 anos, né? E meu pai abriu uma conta com 13 anos. E ali começou a minha história financeira. Por algum motivo ele acreditou que com 13 anos seria bom isso, mas eu não tive nenhuma educação financeira. Aí o que aconteceu? Lá por 14, 15 anos, ou menos, eu era office boy na loja da família. E meu pai... Aí teve uma mudança de governo, já vou ligar ao ponto dessa conta com 13 anos. Teve uma mudança de governo e teve o que chamamos de crise do desarmamento. Eu não lembro quando foi exatamente. Que as armas pararam de vender e meu pai falou para mim e para o Márcio, meu irmão, vão estudar, porque talvez o negócio de armas não tenha futuro, né? Ponto. Morando em Rio Branco do Sul, lá tem a Votorantim Cimentos. Aí eu fui fazer Senai
de mecânica de manutenção industrial. E ali começou o estudo de mecânica de manutenção industrial, eu e meu irmão estudando, até que chegou em desenho industrial. Chegando em desenho industrial, eu perguntei para o professor Laertes. Eu falei, professor, tem como fazer isso no computador? Eu nem sabia o que era um computador. Ele falou, tem, filho. Né? A gente estava desenhando as peças para fazer no torno, etc. AutoCAD, né? Mas era na mão, na mão. Aí ele falou, tem, né? Tem um software chamado AutoCAD. E aí eu fui conhecer computador. Fiz Word, Excel, PowerPoint, internet. Você conheceu primeiro por causa do desenho, né? Por causa do desenho. Legal. Mas eu não sabia nada de informática. E quando eu conheci informática, me apaixonei. Foi amor à primeira vista. Ali, foi o início da minha despedida do negócio da família, que era o sonho do meu pai. Era que eu fosse advogado e seguisse com o negócio da família, como meu irmão. O Márcio é advogado e hoje toca o negócio da família de armas. E ali eu comecei a me despedir do negócio da família para informática. E com 17 anos eu fundei minha primeira empresa, com 17, mas com 16 eu já prestava serviço nessa área de informática, né? E como foi não seguir o caminho, vamos dizer assim, o legado dos pais, a sucessão? Aqui é onde começa toda a dinâmica da constelação familiar e empresarial, né? Existe toda uma lealdade sistêmica, uma lealdade a... Pensa assim, há uma necessidade natural em todo ser humano de pertencer. E nós pertencemos sendo semelhantes, sendo iguais aos nossos. Quando deixo de ser semelhante, igual ao meu grupo, ao meu clã, me sinto não pertencente. Então, há uma perspectiva sistêmica de repetição de padrões familiares que nasce dessa necessidade de pertencer. E atendemos a necessidade de pertencimento sendo leais. Lealdade ao clã, ao grupo, à família. Ponto. Então, quando você pensa, Lário, como que foi sair dos negócios da família? Foi a grande primeira ruptura de cordão umbilical. Foi aonde me voltei para fora dos negócios da família e o início de uma jornada que eu quero contar uma outra coisa antes, né, que liga aos 13 anos, conta no Banestado, porque é muito importante essa parte. Né? Mas eu já volto para essa parte da lealdade familiar. Então, lá estou eu estudando mecânica de manutenção industrial, conheço AutoCAD, me apaixono por informática, tenho início o desenvolvimento dessa visão voltada para a tecnologia, para a informática, né? Ponto. Antes de eu fundar minha primeira empresa, olha que interessante, eu trabalhei como professor de informática, de dar aula em curso de informática numa escola, que não faz sentido citar o nome, e essa escola estava com crise financeira. Aí o dono chega para mim, não faz sentido citar o nome, naturalmente, o dono chega para mim e fala, filho, eu vi na tua carteira que você tem talão de cheque. Eu falei, tenho. Inocente. Ali eu tinha, Renan, 16 anos, 15, 16 eu já era professor. Eu empreendi com 17. Com 15, 16, eu me apaixonei tanto por tecnologia, por informática, que eu dava aula de servidores, de HTML, desenho de páginas para a internet. Eu comecei lá, né? Quando começou linguagem de programas... ASP, né, que era uma linguagem de programação diferente de HTML, que possibilitava páginas dinâmicas. Então, eu comecei lá, né, lá nessa época. E o que aconteceu? Esse dono da escola chega e fala, filho, a gente está com crise financeira, eu vi na tua carteira, almoço, alguma coisa, que você tem talão de cheque. Me empresta uma folha, porque eu vou descontar e pago o teu salário. E na minha inocência, 15, 16 anos, ou menos, tá bom, tiro uma folha e empresto. E ali ele trocou um cheque meu, compensou tudo certinho, pagou meu salário. E como eu acho que todo mundo já pode imaginar, aquilo se transformou num processo recorrente, até um dia que ele vê lá limite especial. Eu lembro até hoje, ele pergunta, filho, você tem um limite na tua conta? Eu falei, o que é isso? Daí eu fui no banco, perguntei o que era, tinha um limite.
A gerente falou, o que você tem de garantia para pôr? Eu falei, eu tenho um Pentium 3 450 com 128 de memória e 2 caixinhas de som, juro. E ela foi escrevendo, detalhando, e ali liberou um limite, mas não devido ao Pentium 3, e sim à minha família. Né? Tinha o conhecimento do meu pai, etc. Ali me deram um limite. Segue a vida até um dia que meu irmão chega para mim e fala, ele me chama de Fão. Ele fala, Fão, o que está acontecendo com você? Eu falo, é como assim? A gerente ligou que você está devendo não sei quanto no banco. Então, esse dono da escola, ele tinha já um talão de cheque meu que ele ia trocando. Não pagou os cheques e fez um acúmulo financeiro, né? 13 anos, início de conta corrente. Isso para fundamentar todo um início de crise financeira, de dinâmica financeira muito difícil, já com 14, 15 anos, emprestando cheque e uma bagunça financeira toda, né? E esse dono dessa empresa, quando meu irmão descobre, ele vai até a empresa, a gente pega um monte de computador para pagar a conta, e aqui cria todo um problema. Eu vou deixar até o celular nesse ponto, né? Aqui eu crio uma dinâmica relacional caótica, porque quando eu pego os computadores dos laboratórios de informática desse dono da empresa, eu quebro a empresa dele. Eu precisei pegar uns 20, 30 computadores para pagar o que ele tinha usado no meu talão de cheque. Que na minha inocência, imagina, 13 anos, 14, 15 com talão de cheque, não sabia nada sobre educação financeira. E ali ele usou meu cheque e aqui eu pego os computadores dele e a empresa dele quebra. Meu irmão, minha mãe, ou fazia isso ou chamava a polícia, né? Pronto. Aqui é o início da minha vida financeira. 13 anos e essa confusão. Aí você falou, Hilário, como é que foi sair do negócio da família? Faz a pergunta aí de volta. Como é que foi sair do negócio da família e avançar? Né? Aí tudo bem. Eu começo a estudar informática, começo a crescer. Até que eu trabalho no primeiro provedor de internet em Curitiba, como suporte. Eu sou gago. Hoje eu falo normal assim. Mas você viu o Conrado ontem, ele fez uma pergunta... E quando vem do nada uma pergunta para mim, eu gaguejo. Antes não falava nada. E hoje, depois de todo o processo terapêutico... conversando. Hoje eu consigo falar, mas antes não falava nada. O que aconteceu? Eu trabalhava num provedor de internet em Curitiba. Um dia eu estava indo almoçar. Estou caminhando lá em Curitiba, na Riachuelo. Aí tem o Shopping Miller. Tem uma praça do Homem Pelado lá em Curitiba. Né? Tem uma estátua do Homem Pelado lá. E a loja da família. De repente, eu estou me aproximando, tem carros do Exército na frente, carro da Rony, a Rony é o BOP, né? Da Rony. Eu vou me aproximando, aquela cena de filme, meu pai grita de longe assim, se tivesse mais um homem aqui, não teria acontecido isso. Meu pai atribui a mim um assalto. Assaltaram a loja, entraram, a mão armada, fizeram minha mãe e meu irmão de refém, prenderam lá no fundão, pegaram mochila de camping, né, da Trilhas e Rumos, encheram de armas e a hora que estavam saindo, meu irmão pulou uma janela lá e bum, 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 deu tiro, derrubou 3 caras na rua. E meu pai, na visão de mundo dele, ele associou que aquilo dali, se tivesse mais um homem na loja, não teria acontecido. Ali tem início meu problema com meu pai. Seria você. Ele esperava que eu estivesse lá. Então meu pai nunca abençoou a minha saída do negócio da família para estudar informática. Ali começou o problema, né? Na visão sistêmica, pai é dinheiro, mãe é sucesso. Pai, dinheiro, mãe, sucesso. Então você pensa, 13 anos, teu pai, por algum motivo, abre uma conta corrente para você. Sem educação financeira, me envolvo em prestar cheque para o dono da empresa que eu trabalho, e todo um bolo financeiro ali tem início na minha vida. Todo um rolo financeiro, tem início ali na minha vida. Quando eu estou voltando, meu pai aponta o dedo. Se você estivesse aqui, não teria acontecido o acidente. E ali meu pai, ele começa a amaldiçoar. Não vou dizer que comecei a amaldiçoar-se, mas não há uma bênção para a informática. Quem dirá para a parte de desenvolvimento pessoal? Aí eu começo informática... 17 anos, fundo minha primeira empresa prestando serviço em Curitiba. Antes disso, né, como que eu entrei no mercado? Olha que interessante. Tem um jornal chamado Gazeta do Povo em Curitiba. E eu anunciava, era R$25 o anúncio. Conserto de computador.
R$25, não, minto, eu cobrava R$25, eu anunciava e cobrava R$25 a visita, para ir visitar e consertar, e ali saía a peça, etc., dava algum valor. Foi assim que eu iniciei em informática, até que conheci uma empresa, que era um provedor de internet, e comecei a dar suporte no provedor, e aqui nasceu. Até que eu sou contratado para trabalhar na igreja. Eu fico 12 anos na igreja. Congregação das Irmãs Filhas da Caridade São Vicente de Paulo. É a maior congregação de irmãs do mundo, né? Fico 12 anos trabalhando lá com irmãs. Até que em 2007 eu vou para um curso de alto impacto, Instituto Maurino Veiga, né? Maurino Veiga, em Curitiba. Ele acontece um renascimento. Aqui eu estou resumindo bastante, né? Um renascimento. Um treinamento de desenvolvimento pessoal, você fala. E nessa dinâmica de renascimento, eu tenho contato com missão de vida. Ali eu saio de informática, 12 anos com as irmãs, e me volto ao desenvolvimento pessoal, me volto ao potencial humano, né? Então, quando eu falo, meu pai, para que a gente conecte aqui a parte sistêmica, né? Meu pai não abençoou nem o trabalho com informática, muito menos o trabalho terapêutico. Quando minha família me viu, a partir de 2007, saindo de tecnologia, eu já tinha 2 empresas na época. Eu estou resumindo, assim, dá para a gente fazer uns 10 podcasts para contar toda essa história, né? Quando meu pai me vê saindo, nessa época eu tinha 2 empresas de tecnologia já. Quando meu pai me vê saindo disso, indo para desenvolvimento pessoal, ele surta, né? Ele acha maluco. E aí, respondendo, como é que foi sair disso? Quando você não tem resultado, realmente ninguém dá a mínima, né? Te acha um maluco. A partir do momento que minha família me viu tendo resultados, que foi a partir de 2018, então veja, eu saí de tecnologia para desenvolvimento pessoal em 2007. Eu fui fazer meu primeiro milhão em 2018. Eu tinha 38 anos. Eu tenho 41 hoje. Em 2018 eu fiz o primeiro milhão. Depois de muito trabalho, muita bateção de cabeça, né? E por que eu fiz o primeiro milhão? Porque eu fui pro digital. Eu entrei no digital em 2018. Então, voltando à tua pergunta lá sobre como foi sair da família, foi uma pressão enorme. Era o maluco da família, a ovelha negra da família, né? E o perdido, até o momento que eu tive resultado. Mas então olha a coisa legal. Quando você não tem resultado, você é maluco da família. Mas quando você tem resultado, a tua família te respeita. Respeita. Resultado fala por si só, Resultado fala por si só. Só um pouquinho. Então talvez vocês estão aí numa transição de carreira ou querendo ir contra o que a tua família, vamos dizer, desenhou para você, porque você está seguindo o teu instinto, a tua vontade. Você quer que eles te respeitem? Gera resultado. Gera resultado. Faz aquilo com muito amor que vai ter resultado, né? E não para, porque tudo que você faz com amor gera resultado. Então o resultado fala por si só. Dentro da visão sistêmica, existe algo chamado boa versus má consciência. Boa versus má consciência. Boa consciência garante o pertencimento ao grupo. Má consciência ameaça o pertencimento ao grupo. Essa é a compreensão. Faço o que faço seguindo a boa consciência. Eu sou igual ao grupo, portanto garanto o pertencimento ao grupo. Faço o que faço seguindo a má consciência. Eu sou diferente do grupo, portanto ameaço o meu pertencimento ao grupo. Via de regra, a galera cresce seguindo a má consciência. Quando o Flávio diz, né? Seguir a boiada. Seguir a boiada é a boa consciência. Eu faço o que faço para pertencer. Ficar igual aos outros. Exatamente, né? Lembra da lealdade sistêmica que a gente introduziu. Nós fazemos o que fazemos para nos mantermos pertencentes ao grupo. Isso é completamente inconsciente, porque há uma necessidade mais profunda em nós de garantir pertencimento. Não quero ser um excluído. E quem diz, mas professor, eu sou um excluído, eu me sinto excluído, eu me sinto excluída. Essa pessoa, ela faz o que ela faz, por mais que ela diga que se sinta excluída, ela vem fazendo o que faz para se sentir pertencente ao sistema familiar, ao clã, ao grupo familiar.
E, via de regra, não há crescimento seguindo a boa consciência. Seguindo a boa consciência, há similaridade. Até onde eles foram é até onde eu vou. Você que trabalha com educação financeira, então, por que a galera não avança? A galera não avança porque, se eles avançarem, serão diferentes de quem foram seus antepassados. E, nesse cenário, se sentirão excluídos, exceto se entenderem esse jogo sistêmico. Qual seria uma compreensão aqui? Bom, eu posso ser rico, milionário, etc., próspero, abundante, e ser diferente daquilo que os meus foram, daquilo que os meus antepassados foram? Sim, eu posso. Quando? Quando eu entendo que eu cheguei até onde cheguei graças ao que eles viveram. E quando vivo o transbordo em honra ao que eles não puderam viver. Então aqui existe toda uma... Bert Hellinger, o criador das constelações familiares, ele dizia: a vida que dá certo é a vida onde o passado está a serviço do futuro. E o passado serve ao futuro sustentando o momento presente. O reconhecimento do esforço do meu pai, do meu avô, do meu bisavô, da minha mãe, avó, bisavó, enfim, dos homens e mulheres da família, para abrirem o caminho até onde eu cheguei hoje, né? Então, muita galera, professor, mas por que eu não consigo avançar financeiramente? Renan, por que eu não consigo avançar financeiramente? Porque eu repito o padrão familiar. A repetição de um padrão é uma lacuna de aprendizagem, né? Pensa comigo, se meu pai, se meus antepassados viveram todo um volume de conteúdos, dor, sofrimento, alegria, felicidade, muitos erros, se eu sou capaz de aprender com o que eles viveram, nós dizemos, somos nossos pais, eu sou meu pai e minha mãe, mais a minha evolução. Somos nossos pais, somos nossos avós, somos nossos bisavós. Se eu sou meu pai e minha mãe são meus avós são meus bisavós, e assim sucessivamente. Então eu sou todos os homens e todas as mulheres de todas as gerações do meu sistema familiar. Se eu entendo isso, então tudo aquilo que eles viveram de aprendizados, de erros, de fracassos, eu já vivi através deles. Não foi em vão toda essa dor e sofrimento. Essa dor e sofrimento dos meus antepassados contribuíram para que hoje eu extraia aprendizados a partir do que eles viveram e não precise repetir o padrão. Quem não entende isso repete os padrões de fracasso, família, casal, financeiro principalmente, é o mais evidente, né? E por que repete? Repete porque, lealdade ao que eles foram. 2, a incompreensão de que eles tiveram as dificuldades que tiveram para que você não precise ter hoje. Total. E olha que interessante, né? Dentro do nosso método tem 5 pilares. E o primeiro pilar é a quebra de padrão. Justamente para isso. Né? A gente trabalha muito a parte de mentalidade, de quebra de crenças, porque e um dos pontos que você falou aqui é fundamental, trazendo principalmente para esse viés que você é especialista ali de constelações familiares, que às vezes você não quer ser rico ou não quer ter uma condição melhor do que o seu pai, porque senão parece que você está desrespeitando Exatamente. ele, né? Então você quer entrar em congruência, ou seja, hierarquicamente meu pai, ele que me trouxe, então tem que ficar abaixo dele. Um pouquinho abaixo. E não, né? Não existe isso. E você trouxe aqui uma pegada muito legal que conecta totalmente com a nossa galera, né? Que é essa quebra de padrão que eu vivo falando. Inclusive, tive um aluno, você falou, eu lembrei, que ele falou, Renan, eu tava num evento presencial nosso, aí ele, quero te agradecer, eu morava lá na Baixada. A Baixada é tipo uma área mais carente lá no Rio de Janeiro. E aí eu me mudei, cara, porque eu ouvi o quebra de padrão que você falou, o nível de merecimento. Aí fui pra Barra. E na Barra, troquei de carro, só que na hora que eu fui trocar de carro, eu fiquei com medo de trocar de carro. Falei, por quê? Porque eu almoço com a minha mãe domingo, lá na Baixada onde eu morava e tal, não sei o quê. E eu fiquei com medo de eu chegar lá e as pessoas entenderem que eu sou diferente, ou que eu tava querendo ser snob. Eu falei, mas isso não tem nada a ver, né? É muito do que você falou. Às vezes a pessoa se priva de ter um carro legal porque, eu vou ter que ir em algum lugar depois que as pessoas vão ver que eu tenho aquele carro legal. Ué, e por que você não pode ser a inspiração daquele pessoal? Sim. Porque você nasceu lá também, né? E então, fazer esse rompimento é muito legal. E você falou, você fica em paz quando você entende que, cara, eu não tô melhor do que o meu pai. Eu tô continuando a história dele. Do meu pai, do meu avô. Pô, fica até arrepiado, porque total, né? É muito sobre isso, né? Você honrar até teus pais por causa disso. O meu pai morreu tem 2 anos, né? E hoje eu moro em Alphaville, lá em Curitiba, né?
Antes dele morrer, ele pôde ir na nossa casa. Então, quando ele foi na nossa casa, ele chegou assim, fascinado, né? Aí ele olhou meu carro. Era uma X6M na época, uma BMW X6M. Ele olhou assim, ele ficava tirando foto para mandar para as pessoas e todo um orgulho. Aí você volta lá para aquele meu pai, que apontou o dedo e falou: se tivesse mais um homem aqui, isso não teria acontecido. E depois um pai tirando foto e orgulhoso do filho. Mas o que mudou? O que mudou foi que ele viu que o filho estava bem. A compreensão de que nossos pais não é que eles amaldiçoam, não concordam com o nosso caminho, não é isso. Como pai, todo mundo que é pai e mãe me ouvindo vai concordar. Eu quero ver, nós queremos ver que nossos filhos estão bem. Melhor para eles, né? Exato. Então, nossos pais sentem que a missão foi cumprida quando eles veem o filho com comida, com casa, enfim, o filho deu certo na vida. Então, quando ele viu meu filho deu certo na vida, missão cumprida. Não tinha nada a ver com a terapia, não tinha nada a ver com a informática, tinha a ver com a maneira dele me amar, a maneira dele perceber que eu dei certo na vida. E o processo, o modelo de mundo dele era esse, né? E uma coisa legal, os nossos pais, eles têm um caminho. Eles sabem aquele caminho que eles seguiram. Exatamente. Eles não sabem outro caminho. Exato. Então, às vezes, tem um caminho que vai ser muito mais próspero do que ele seguiu. E só que ele quer que você siga o mesmo caminho, porque ele já sabe que aquele caminho deu, vamos dizer, entre aspas, certo para ele. É confiável, exatamente, é seguro para ele. Que Né? massa. Minha mãe, por exemplo, uma vez ela falou, eu falei alguma coisa assim, eu falei, mãe, um dia, sei lá, eu terei X pessoas me ouvindo, né? Ela falou, 1000 pessoas, sei lá, 500 pessoas. Aí um dia ela falou, né? Mas por que alguém iria te ouvir? O que você tem para falar para as pessoas, né? E a minha mãe, ela participou uns 2, 3 anos dos nossos eventos. E era muito bonito ver minha mãe como staff. Legal. E o orgulho dela em ver o filho... Enfim, o filho deu certo, né? Sim. Nossos pais somente sentem que missão cumprida quando filhos deram bem. Enquanto isso não acontece, não é que pai e mãe amaldiçoa. E sim que pai e mãe querem o melhor, só que não sabem como comunicar isso, né? E você tem que estar bem com isso, né? Porque se você traz isso pra raiva, talvez te atrapalhe também, né? Exato. Massa, muito bom. Inclusive, você falou de carro, né? Assina embaixo que ele é um cara bem sucedido. Ontem eu andei na BMW dele, que carro incrível. Qual que é agora que você tem? É uma M8. M8. Que carro, é uma nave aquilo, né? É muito linda. bom, mas muito legal. Parabéns por toda essa tua trajetória, Obrigado. por ter quebrado esse padrão e que bom, né, que teu pai foi bem, porque, né, eu acho que é tão ruim quando a gente perde um ente querido e ele, por algum motivo, não viu. Eu acho que ele foi em paz, né? Porque Foi. Ele viu que o filho deu bem. a missão dele foi cumprida, né? E Isso. por mais que você foi por outro caminho, a missão foi dele, entendeu? Porque ele te colocou na vida, então isso é muito legal. É. Que bom, cara, que bom. E aí você trouxe já alguns pontos até sobre que a galera já entendeu o que tem a ver com dinheiro, né, família. Total, né? total. E quais são os principais bloqueios, assim, e se de fato pode impedir uma pessoa, por exemplo, às vezes ela pode ser até bem sucedida, mas ela pode quebrar ou pode deixar de prosperar Pode. por algum problema que está enraizado na família? Pode. Vamos lá. Quando a gente olha para abordagem sistêmica, então, assim, a minha história, um dia a gente faz mais podcasts, porque tem Vamos muita fazer. história. Dá para sair uns 10 só desses detalhes. Boa. Por exemplo, essa empresa que eu emprestei o cheque, né? Tá, Hilário, que fim leva a isso? Cara, tem todo um desdobramento sistêmico. Vamos fazer podcast, vamos fazer live, vamos fazer umas coisas que a gente vai dar precisa bom. de mais algum tempo. A galera assistindo tem que comentar, fala mais sobre os Boa. exemplos sistêmicos, Ó, né? então quem tá no YouTube aí, bota aí nos comentários assim, quero mais, que a gente vai trazer novamente aqui Porque o Hilário que vai fazer sentido. quanto mais contextualiza com exemplos, mais a galera se identifica e entende. Foi ali. Boa. Então, vamos lá. Tudo começa com mãe. Mãe e a nossa experiência de causa raiz ligada ao sucesso. Qual é a experiência de causa raiz ligada ao sucesso do ser humano na visão sistêmica? Foi o nascimento. Como nascemos? Exemplos. Nasci de parto natural. Existiu todo o momento em que o corpo da mãe estava pronto para que a criança viesse ao mundo.
E ali existiu uma decisão de nascer. A mãe colocou energia nisso, a criança colocou energia nisso, e eu vim para a vida. Ponto. Versus, nasci de uma cesárea, ok? Rompeu a bolsa, o corpo da mãe está começando a ter a necessidade de pôr a criança para fora. Existiu ali uma decisão dessa criança de nascer, não foi de parto normal, mas foi de uma cesárea, tudo certo também. Versus, a terceiro cenário, nasci de uma cesárea agendada. Eu não estava no momento do nascimento, fui alinhado com o horário do médico, horário de sei lá eu quem, e fui nascer. Qual a diferença desses cenários? Via de regra, um homem, uma mulher que nasceram de uma cesárea agendada, são homens, são mulheres que aguardarão que as coisas venham a eles. Já viu aqueles alunos que, cara, eles falam assim, Renan, por que o dinheiro não vem a mim? Eles falam, professor Hilário, como é que o dinheiro não vem para mim, né? Por que ele não vem? Eu fico pensando, pois é, para mim também não vem. Sou eu quem faço algo para tomar o que é meu. Essa postura ativa de avançar, de tomar, ela é o efeito de uma primeira decisão de nascer. Lá no nosso trabalho, eu tenho um evento presencial de 7 dias. A última dinâmica desse presencial é o renascimento, onde as pessoas renascem através de uma constelação familiar, e a grande maioria dos homens e mulheres, eles ficam em postura fetal e não renascem. Por quê? Porque essa memória de decisão por nascer não é real, não aconteceu. Entendi. A pessoa não tem esse registro. Alguém arrancou ela da barriga. Um outro movimento, vamos imaginar, eu nasci e fui ao seio de mãe e tomei a vida através da sucção. Sucção, eu suguei o leite materno. Então, dentro da barriguinha da mamãe, vida intrauterina, eu sou nutrido, somos nutridos através do cordão umbilical. Pós-nascimento, fora da barriguinha da mamãe, somos nutridos através do leite materno. Muitas crianças não foram ao seio de mãe por vários contextos. E ali acontece algo que chamamos de movimento de amor interrompido. Esse movimento de amor interrompido, no futuro, trará... Isso não é uma regra, há exceções, naturalmente. No futuro, fará com que homens e mulheres aguardem que tudo venha a eles, ao invés de tomar o que é meu, né? Tomar a vida, essa sucção do leite materno. Né? Então, eu vou tomar a vida versus eu não tomei a vida. Eu estou aguardando que venha a mim. E a vida, o dinheiro não vai vir a mim. O homem ideal, a mulher ideal, eles não vão vir. Isso tudo é feito de um posicionamento, de decisão, de ação, de uma construção. Então, nós temos, via de regra, 2 padrões. Homens e mulheres que decidem e agem versus homens e mulheres que aguardam que algo venha a eles. Esse padrão de aguardar que algo venha a mim é a grande maioria. A grande maioria. 95% da galera é isso. E pensando aqui, tipo, supor que tem uma mãe e um pai que tá ouvindo a gente e fizeram cesárea programada. Tá. Ou a mãe ali, né, não conseguiu amamentar por algum motivo. Sim. Até para não trazer, né, esse podcast, a pessoa não trazer mais culpa. Exato. O que ela pode fazer para mudar, né? Porque você falou, isso aqui, via de regra, vão ser pessoas que vão ser mais reativas, né? Aguardar mais as coisas chegarem e tudo mais. Mas como que ela faz? Tem como mudar isso? Tem. Esse é o ponto. Quando eu falo sobre isso numa live e fica gravada, a galera vai lá e fala, não, mas eu conheço não sei quem que nasceu dessa forma, nasceu de fórceps, mesmo assim tem sucesso. Que essa primeira decisão, ela foi de alguma forma ressignificada. Ela foi trabalhada. Então, através de uma constelação familiar, nós temos como reconectar os movimentos de amor que foram interrompidos. Um deles é o nascimento. Um outro movimento de amor interrompido é o tomar ou não a mãe através do leite materno. Isso parece ser bobo, mas não é bobo. Você vê uma galera sem força de decisão e ação no mundo. Ah, ok, mas eu fiz um curso, eu fiz outro curso e eu sei tudo. Eu estudei todos os livros, eu li Pai Rico, Pai Pobre, eu li O Segredo da Mente Milionária, eu sei tudo, professor. Por que não vai, Renan? Então, por que não vai? Lembra que ontem no restaurante eu te falei assim, 80% mais dos nossos resultados dizem respeito a quem somos.
20% ou menos é o que fazemos. Esses 80%, que é a tua psicologia, o teu jogo emocional, é o que eu chamo de inteligência sistêmica, espiritual, via de regra a galera não olha para isso. E aí você vê que tem tanta gente estudando tanto assunto nesses 20%, mas por que tão poucos conseguem? Tem um porquê para isso. E a abordagem sistêmica responde. Mãe, sucesso. Sucesso tem a ver com feminino, tem a ver com pós-pai, masculino, construir, mãe, feminino, preservar. Então, feminino preserva, cuida. Dizemos, né? A nossa relação com a vida profissional é precisamente igual ao nosso relacionamento com a nossa mãe. Porque a experiência de causa raiz ligada ao sustento, que é o que vem da profissão, foi a vida intrauterina, foi mãe, foi cordão umbilical. E uma galera, no início, vai olhar para isso e vai falar, cara, esse cara é maluco. Só que quando você para entender o corpo de conhecimento, né, sistêmico, aquilo que antecede a constelação familiar, o conhecimento que fundamenta, você faz total sentido. E mais, a pessoa constela e vê que realmente ela não tem força e a gente reconecta a mãe e 1 minuto após uma constelação a pessoa tem uma força toda que há X anos nunca experimentou. Pra galera que não sabe o que é constelação familiar, o que seria? Porque acho que tem às vezes um preconceito, né? Quando, pela palavra, às vezes acha que é alguma coisa meio esotérica e tal, mas só para deixar claro pra galera. A constelação familiar é uma ferramenta de configuração e reconfiguração de estruturas familiares ou empresariais. Ela é uma ferramenta de parametrizarmos o sistema. Você falou aí que... eu perdi aqui. A constelação familiar é uma ferramenta de configuração ou reconfiguração. Eu vou dar um exemplo. Para um empresário, para alguém que está com a vida resolvida, é uma ferramenta de configuração. Como assim? Eu vou lançar um produto novo. Eu não lanço um produto novo. Eu primeiro faço uma análise sistêmica. Quem é o cliente, quem é o mercado, qual é a precificação, qual é o produto, o desenho da oferta, os entregáveis, e eu constelo uma constelação de marketing onde eu antecipo... Cara, olha o poder disso, antecipação de futuro. Eu antecipo como esse grupo de pessoas reage à possibilidade dessa oferta. Aí eu configuro um produto, por exemplo, a 1970. E esse grupo se afasta. Aí eu percebo que, nossa, o valor desse produto, o valor, né, o que ele gera de valor, diferente de preço, o que ele gera de valor é gigante demais para 1970, eu aumento o preço para 12. E o público na constelação familiar se aproxima. Então eu posso configurar corretamente um produto, serviço, uma empresa, uma família, um relacionamento. Vamos mudar do Brasil para Estados Unidos. Bora constelar para ver como o teu sistema reage à possibilidade dessa decisão. Vamos ter um filho. Será que é um momento agora? Um aspecto planejado. Vamos constelar para verificar se é momento, se existe uma criança para vir nesse momento da nossa vida. Então a galera assistindo pensa assim, meu Deus, esse Hilário é maluco. Gente, eu não podia ter filhos. 1, eu era gago, hoje eu falo. 2, eu não podia ter filhos de acordo com a ciência. Tem toda uma confusão em relação à constelação familiar. É uma pseudociência, etc. Sim, não é ciência. A constelação familiar não é ciência. A constelação familiar é uma abordagem fenomenológica, é a observação de fenômenos. E, de acordo com a ciência, eu não posso ter filhos. Eu tenho 2 filhos. Hilarinha e Heleninha. São milagres, é a ação de Deus na nossa vida, é a ação do amor na nossa vida. Para mim, a constelação familiar, além de ser essa ferramenta de estruturação de famílias, grupos, empresas, ela é a linguagem de Deus para com o homem, porque ela mostra a verdade. Mas, então... Eu entendi o porquê de não ter filhos, de não poder ter filhos, corrigimos e ok. Então aqui um exemplo, só para finalizar, de alguém que está com a vida legal. Você vai usar para configurar. Para quem está com a vida difícil, reconfigurar. Nós vamos entender onde na história familiar 3 aspectos foram quebrados, 3 leis: pertencimento, hierarquia e equilíbrio. O objetivo da constelação familiar nada mais é do que dar lugar aos excluídos,
Primeira lei, pertencimento. Segunda lei, hierarquia. Colocar cada integrante do sistema no seu correto lugar. Não existe 2 lugares, há somente um lugar para cada um de nós na existência. E quando estamos no nosso lugar, temos força. Tudo isso inicia lá no nascimento. Exemplos. Uma família, pai e mãe, aborto espontâneo. Então nasceu o filho. Ai, nosso primeiro filho. Não é nosso primeiro filho. É o nosso segundo filho. Não veio para o mundo, aborto espontâneo. Essa questão de ordem, cada um no seu correto lugar. E a terceira lei é a lei de balanço, equilíbrio de troca. Massa. Que incrível. Bastante coisa aqui pra gente, né? Poderia falar horas e horas. Horas e horas. Mas, enfim. Ó, só isso aqui já valeria. Deixa o teu like aí, você que tá assistindo a gente no YouTube. Se inscreve no canal Profadcast. E se você tá no Spotify só ouvindo a gente, já segue a gente. E também, vai lá em cima e avalia com 5 estrelas, tá? Isso ajuda a gente cada vez mais levar essa mensagem. Hilário, muito incrível, cara. Ficou muito claro para mim aqui, né? Uma coisa que eu já venho estudando bastante, esses tempos de constelações familiares, e trocando muito contigo, né? E aí você falou aqui e ficou muito claro, configuração, reconfiguração familiar. E quando a gente fala, né? Você tem trabalhado bastante a parte empresarial. Sim. Né? Tem muito empresário que não consegue, às vezes está travado, não consegue dar o próximo nível dele, né, de crescimento. E quando você vê, é algo relacionado a isso também. Fala um pouquinho sobre essa parte de constelação empresarial. Vamos lá. Então, mãe, sucesso, pai, dinheiro. Perfeito. Isso tudo organizado, eu montei uma empresa. Vamos imaginar exemplos reais. Esse empresário está com uma dificuldade no relacionamento de casal dele. Vamos imaginar que ele fundou a empresa e o dinheiro para fundar essa empresa veio um pouco dele e um pouco da esposa. Pronto. O dinheiro para fundar a empresa veio do casal e, de repente, nós brigamos e nos divorciamos. A empresa, sistemicamente, tem uma fonte. Esse divórcio criaria uma dificuldade em relação à fonte dessa empresa, né? De quem é a empresa? A empresa... Exemplos, a Escola Vida, o dinheiro para fundar a Escola Vida veio das minhas 2 empresas de informática que prestavam serviço para a Igreja Católica. A Igreja Católica é mãe da Escola Vida. Eu sou pai. Se eu brigo com as minhas origens, parte da força da Escola Vida cairia. Então a gente começa a entender, nossa, eu empreendi um negócio, eu e minha esposa, eu e meu esposo, e depois uma briga no relacionamento de casal, uma confusão, toda a empresa começa a enfraquecer. Porque os fundadores, quando eles caem, o negócio cai junto. Os fundadores precisam estar em paz, né? Precisam estar em harmonia para dar sustentação para o negócio. O que é de mais importante quando pensamos em constelação empresarial, a primeira reflexão é quem são os fundadores, de onde vem o dinheiro para fundar o negócio. Exemplos, né? No meu caso, veio da igreja, do meu trabalho com as irmãs. E exemplos, uma empresa, a liderança não funciona. Né? Tem alta rotatividade, galera, ninguém fica nessa empresa. Por quê? A gente vai olhar e ver que as leis sistêmicas foram violadas. Por exemplo, uma galera foi demitida de uma forma muito cruel, exclusões. É como se o lugar daquele funcionário tivesse uma memória. Um novo colaborador entrou naquele lugar e aquela memória é assimilada, ela está presente em uma pessoa que não tem nada a ver com a história. E a pessoa acaba repetindo o mesmo padrão. Entende? Da mesma forma que no relacionamento de casal, se a relação anterior não foi finalizada em paz, a nova relação tenderá a repetir o padrão passado. Na empresa é igual. Então, a constelação empresarial, assim, eu venho fazendo esse trabalho de posicioná-la, como eu sou empresário, de posicioná-la como um recurso para os empresários. Quando a galera entender o poder que a visão sistêmica e a constelação empresarial traz para a tomada de decisão, essa temática vai realmente se amplificar. E aí eu volto para aquilo que você falou, né? Hilário, tem muita confusão, muito misticismo, exato. Tem que sair disso tudo e olhar para a coisa, enfim, de forma prática, né? De forma prática. É uma ferramenta de estruturação, configuração, reconfiguração de estruturas.
Massa. E pelo que eu entendi, então, não é uma única vez que você faz uma constelação. Você tem que fazer sempre que tiver, talvez, uma decisão importante ou você sentir que está travado em alguma coisa. Exato. Né? Você vai sempre trabalhando. Exato. Há uma ferramenta chamada diagnóstico sistêmico que você usa sempre, todo dia, e há a constelação. A constelação são poucas vezes. Eu, por exemplo, na minha vida toda fiz 5. 5. Quanto mais e de forma desordenada, pior é. É como uma cirurgia. Ninguém vai no médico fazer uma cirurgia do nada, né? Então, você fez 1, 2, 3 constelações para resolver assuntos essenciais da tua vida e o resto depende de você. A constelação não substitui a ação. Né? Resolvi o aspecto de pai e mãe. Sou milionário. Claro que não, meu. Você vai ser milionário se você ralar de trabalhar. Eu fiz o meu primeiro com 38 anos. Tipo, foi muito trabalho para chegar nesse resultado, né? Sim. E a galera tende a transferir para a constelação familiar a responsabilidade do resultado. Não, o resultado depende de decisão e ação. Massiva, né? Top. Muito bom. Uau, que aula, hein? Que aula, galera. Ah, não acredito que vai acabar. Pô, aqui é muito bom. E, ó, vamos marcar mais vezes, sim, cara. Bora. Acho que vai ser um papo muito legal. A galera conheceu um pouco da tua história. Viu ali que você, né, apesar de ser o cara, né, que faz o amor dar certo, mas você também tinha seus momentos difíceis, né, seus conflitos familiares, e você conseguiu resolver isso. E isso que faz você levar essa mensagem tão bonita pra galera também, Sim. né? Qual a média de comentários num podcast? Média de comentários. É. Cara, a nossa galera, ela mais escuta no Spotify, né, do que no YouTube. O YouTube, a galera tem acompanhado pouco, a gente tem divulgado mais o Spotify mesmo. Porque... podia botar uma meta de comentário. 1000 comentários, a gente grava o segundo. Aí, ó, tá vendo? Então, ó, vamos fazer o seguinte. Se você deixar o teu like, já se inscrever no canal e escrever aqui embaixo. Eu já até esqueci, quero mais, alguma coisa do tipo que eu falei. Mas escreve o que eu falei lá no início, se você não escreveu. Então, quero mais o Hilário aí, que eu trago ele de volta, faço live com ele, porque Maravilha. é um tema que eu gosto muito e, cara, eu sou um cara muito família. Então, Sim. eu sempre falo, a família não tem que ser a tua trava. Ela tem que ser o teu impulsionador. Exato. Então, a todo momento é isso. Mas, se em algum momento ela está sendo tua trava e você não está identificando, precisa de ajuda, né? Sim. E você é um especialista nisso e vai poder ajudar muito nisso. E a novidade também que não é só para o lado pessoal, mas também para o lado empresarial. Então, se você é empresário, já acompanha lá o Hilário também, porque vai ajudar tanto o empresário como uma pessoa que não é empresário, porque todos nós temos algum conflito, alguma coisa pendente né, na nossa relação familiar. Hilário, cara, qual é o teu principal aprendizado assim, da tua história como um todo que você poderia falar para a galera aqui? O principal aprendizado da minha história é o mais rápido possível tenha grandes professores e mentores no teu caminho. Eu não me arrependo de nada, né, naturalmente. E eu empreendi com 17, em torno de 18 a 19, eu já devia mais de R$500 mil para Banco Itaú, Agiota, CTLEM, etc. Nem sei se posso citar nomes aqui, mas enfim. Devia uma grana. Eu errei muito rápido e eu aprendi a aprender depressa com os meus erros. No entanto, se eu tivesse professores e mentores, tudo seria... Tudo. Olha só, por exemplo, né? Tinha uma prática. Vindo para cá, eu gravei um áudio para a equipe. Os ensinamentos que o Conrado passou para a gente ontem, ou melhor, né, que eu venho recebendo dele, né? Para quem não sabe, Conrado Adolfo, né? Os ensinamentos que eu venho recebendo dele, se eu soubesse o que eu sei hoje, há 3 anos atrás, eu teria em torno de 5 milhões a mais no meu bolso, no caixa da empresa. Conhecimento é poder, né? 5 milhões a mais no caixa, se eu soubesse o que eu sei hoje, há 2 anos atrás. Sabe? Então, muitas vezes a gente fica perdendo um tempo enorme consumindo conteúdo aqui e ali, e isso cria uma grande confusão. Conhecimento liberta? Não. Conhecimento progressivo e estruturado liberta. Conhecimento te destrava. Né? Mas você pode ser travado de novo. Exatamente. Se você não continuar. Total. Há uma compreensão, né? O conhecimento é obstrutivo à ação. Quanto mais conhecimento desorganizado, mais travada a pessoa é. O bom conhecimento está voltado à realização. Bert Hellinger. Então você entende, né?
não é o conhecimento, é o conhecimento progressivo e estruturado, né? Que ele tira da superfície e leva para o profundo. É no aprofundar que você compreende. É a partir da compreensão que você tem uma nova postura, uma nova decisão e ação. Boa, muito bom. Então, o mais rápido possível, tenha mentores no seu caminho. Então, se você acompanha a gente, né, e, enfim, se eu já sou um dos mentores de vocês, obrigado. Hilário aí é um cara incrível. Hilário, como é que a galera te encontra aí nas redes sociais? No Instagram, @HilárioTrigo. No Instagram, @HilárioTrigo. E lá que eu tô todo dia, né? E aí tem os outros canais, só que o epicentro mesmo é o Instagram. Boa. Então, ó, se você curtiu aqui, se teve algum insight, se precisa de algum ponto, já vai lá, segue o Hilário e manda uma mensagem no privado dele falando que você estava aqui no podcast. Show! E, enfim, vá lá incomodar ele, que ele é um cara super do bem, super de boa. E ele, de fato, é o cara que faz o amor dar certo. Então, ele consegue resolver esses pontinhos para você conseguir levar amor para tua vida, tá bom? Show! Hilário, foi um prazer te receber aqui, cara, muito incrível. Obrigado pela compartilhar a tua história e principalmente dar essa aula pra gente aqui de constelação familiar, empresarial, que eu tenho certeza que isso ajuda muito as pessoas, tá? Sim. Dá o teu recado final aí. Eu fica à posso vontade. fazer algo para tua audiência que vai ser bem legal? Claro. Olha só, vai no meu direct, manda uma mensagem falando que esteve aqui e essa pessoa eu vou dar um presente, que vai ser o acesso à nossa comunidade, onde essa pessoa vai ter acesso a toda uma estrutura de conhecimento progressivo, que são livros que a gente lê, de constelação familiar, empresarial. Ele vai recebendo esses ensinamentos gradativamente, Top. vai aprender muito e vai crescer. Tá aí, Esse é ó. um produto pago que eu tô dando de presente. Tá aí, ó. Aqui pelo relacionamento, você vê como é que muda jogo, né? Então aproveita, você que tá acompanhando a gente, já tá seguindo a gente aqui, vá lá, aproveita esse presentão aí, porque se eu fosse você, eu não perderia não, tá bom? Show! Bem, galera, então é isso. Esse foi mais um Profadcast. Espero que você tenha curtido. Esse foi mais um papo com o milionário. Você viu aí, baita resultado, baita desenvolvimento e o melhor. Eu trago milionários aqui, cada um tem o seu jeito, sua peculiaridade, suas dificuldades, mas uma coisa é certa. Todos falam que você precisa ter um mentor. Então, vai buscar o seu quanto antes e se coloque em movimento, tá bom? Grande abraço, muita produtividade financeira para você e eu te espero no próximo episódio. Bora evoluir. Tchau, tchau. Tchau, tchau.